Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais bacanas que existem aqui nesse nosso tipo de espaço é a possibilidade de nós desmascararmos bandidos, vigaristas, estelionatários políticos, mesmo antes deles cometerem os delitos. É isso que eu vou fazer hoje aqui com vocês, porque está partindo uma espécie de romaria aleatória de políticos de extrema-direita aqui no nosso país para El Salvador, para se aconselharem, pegarem exemplos de como gerir uma sociedade, de como fazer com que a sociedade fique pacificada, com o presidente que já está sendo classificado como ditador, o senhor Nayib Bukele, de El Salvador, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, a movimentação dessas criaturas, e vamos aqui desmascará-los, porque é gente que vai ficar com discurso inútil mais uma vez, né? Vocês vejam o desespero que essa gente está tendo, com a eminência agora da figura do inelegível, finalmente passou uma boa temporada na kitnet da Papudinha. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, fazer aqui algumas atualizações, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e não se esqueça de se inscrever também no nosso novo canal de cortes. Também são ferramentas adicionais aqui no nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, como eu tenho antecipado aqui com vocês, isso aí não é nenhuma adivinhação, a questão da segurança pública, da violência, vão ser mote para os debates de 2026. Isso está acontecendo em todos os cantos do mundo e já não é de hoje, porque o medo dá voto. Você operar com o medo de uma sociedade despolitizada, isso funciona como alguém que está querendo oferecer uma alternativa para você que não está enxergando alternativa no plano real para lado nenhum. E aí fica fácil. Você pega o medo da pessoa, a pessoa está com medo, você oferece qualquer alternativa, mesmo que ela seja mentirosa, mesmo que seja um estelionato, muitas dessas pessoas acabam caindo na vigarice, né? Isso tem se repetido e tem funcionado. É por isso que esses vigaristas inescrupulosos sempre repetem a mesma coisa. Bom, pelo menos algumas das criaturas que intoxicam tanto o nosso ambiente estão sem falar nada há 2 semanas. Gente, olha, devemos agradecer ao Todo-Poderoso. Aliás, talvez ele esteja acolhendo as orações do senhor Mala, né? O senhor Mala sempre pediu para Deus nos livrar dessas criaturas, dessas pessoas tão más, essas pessoas que fazem tanto mal a todos nós. Parece que Deus está escutando. Ele só está acertando em cheio figuras que o senhor Mala nunca imaginou que poderiam estar na cadeia, né? Mas, enfim, parece que as coisas estão caminhando nessa direção. Bom, eu comentei com vocês mais cedo essa penúltima alternativa, diria assim, do clã Bolsonaro para tentar alguma sobrevida no processo eleitoral de 2026 no plano presidencial. Está se cada vez mais firmando a ideia que o Flávio Bolsonaro poderia ser candidato à presidência da República. Eu não creio que isso vá acontecer porque ele não é uma figura que tenha o atributo coragem como a sua qualidade maior, como é uma condição do clã Bolsonaro inteiro. Então, enfim, ele vai querer perder a imunidade que ele tem hoje como senador, ele vai arriscar isso? Eu não acredito, mas é apenas um palpite baseado no que a gente consegue interpretar do comportamento das figuras do clã. E eles estão aí tentando arrumar algum tipo de discurso, mas estão batendo toda hora na parede, né? Como eu disse para vocês, isso aí, enfim, já está se materializando, essa questão da violência, começou já a cair nas pautas da extrema-direita. Então, vamos ver aqui um dos canais, né, que a gente tem que acompanhar, a gente tem que saber o que eles estão dizendo, porque essa é a coluna vertebral do comportamento dessas criaturas no plano da irracionalidade. Vamos E lá. agora, governadores, a principal preocupação do brasileiro agora é isso aqui, ó. A violência. As pessoas agora têm medo de ir às ruas. É sério. Tem gente saindo do Nordeste não por causa da economia de estados e cidades do Nordeste, não por causa da economia. Bom, e aí a lenga-lenga vai ser nessa direção. Agora, nós temos que estabelecer nossos antídotos, né? Eles estão colocando que a violência, a intranquilidade são marcas do progressismo, enfim, por isso que está havendo derrocada em vários cantos do mundo, né? Combate a facções.
mais uma vez o tema violência na pauta do dia. Mesmo sem consenso, Mota confirma a votação amanhã do projeto. Então, o senhor Arthur Mota vai mandar para votação o 5º projeto do senhor Derrite, que mostrou que não entende absolutamente nada de segurança pública. A única coisa que ele está pretendendo é tirar poderes da Polícia Federal. E o que a gente poderia esperar de alguém que se reúne com dois criminosos, né? Não dá para a gente falar de outra maneira, né? O senhor, um que cumpriu pena, que foi o senhor Eduardo Cunha, por corrupção, roubar dinheiro público, no português claro, e outro o senhor Arthur Lira, que também foi condenado em 2 instâncias por roubar dinheiro do povo de Alagoas. Mas o processo dele foi tornado ilícito por conta de uma tecnicalidade, porque um desembargador lá de Alagoas entendeu que o caso dele não poderia ser acionado, poderia ser descoberto pela Polícia Federal, teria que ser pela Polícia Civil de Alagoas, né? Enfim, e aí a coisa ficou se desdobrando, ele se manteve elegível, se elegeu e pronto. Aí caiu dentro do Congresso Nacional, vocês já sabem o resto da história. Mas aí são essas criaturas que querem apresentar algum tipo de solução para combater crime organizado aqui no Brasil? É complicado, né? Sorocaba, e por que eu estou trazendo Sorocaba aqui ao nosso tema? Sorocaba faz parceria com El Salvador. Olha só, todo mundo, né? Romaria da extrema-direita. Parceria com El Salvador e prepara a visita oficial ao presidente Nayib Bukele para fugir das taxações. Negócio confuso. Esse prefeito lá de Sorocaba, o prefeito TikToker. Mas aí o que aconteceu? Essa matéria tem mais de um mês, né? Algumas semanas depois, o que acontece? Polícia Federal deu uma batida, prendeu uma série de gente da prefeitura de Sorocaba e a notícia é essa aqui. Polícia Federal aponta Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, aquele que quer ficar amiguinho do Bukele, como líder de organização criminosa e beneficiário de esquema em Sorocaba. Então tá aí. Vocês vejam só que o Todo-Poderoso não está cochilando, né? E aí é o seguinte, tem se falado de uma maneira muito superficial o que estaria acontecendo em El Salvador, que os índices de criminalidade lá diminuíram. Enfim, se você matar todo mundo, inocentes, criminosos, de fato a criminalidade baixa, né? Se você prender todo mundo, acontece também a mesma coisa. Não tem criminalidade no deserto, não tem criminalidade no meio do oceano, né? O controverso método com que Bukele pacificou El Salvador e que promete se for reeleito. Bom, o Bukele, gente, ele vira uma grande anedota do ponto de vista civilizatório, eu vou explicar por quê. Rejeitados, Eduardo e Flávio vão a El Salvador, mas não serão recebidos por Bukele. Então vão para lá para olhar o modelo de El Salvador. Por que a criminalidade lá baixou? Como eu disse para vocês, é só matar todo mundo, né? Dentro dessa lógica, prender todo mundo, que aí você pacifica a sociedade, né? Fica assim. Mas isso, gente, seria um negócio complicadíssimo aqui no Brasil. Por isso que, complicadíssimo não, seria impossível do modelo que ele aplica lá ser aplicado no Brasil. Por uma razão muito simples. Aqui no Brasil, depois de muitos séculos, nós temos uma coisa chamada Constituição. A Constituição é uma carta que garante que você, como cidadã comum, você pode ser livre no país que você vive, sem nenhum tipo de arbitrariedade recair sobre a sua cabeça, sem que você possa fazer absolutamente nada. Aliás, o Brasil não inovou isso. Em 1215, lá naquilo que chamamos hoje de Inglaterra, o rei, que tinha um nome, até um nome em português, né? João Sem Terra, é assim que ele é conhecido, ele firmou uma carta de princípios com seus súditos porque os súditos não queriam mais arbitrariedade, porque o rei era ao mesmo tempo poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Ele mandava prender, ele mandava soltar, ele declarava guerra, ele declarava paz, ele apreendia bens, ele devolvia bens, ele fazia o que ele queria. E aquele povo não gostou muito disso, e aí ele foi obrigado a estabelecer uma carta de princípios com o seu povo. E essa carta ficou sendo chamada de Carta Magna. A nossa carta não é por outra razão que muitas vezes a gente a chama de Carta Magna, né? A carta maior, é a Constituição do nosso país. Para essa gente que está indo visitar Bukele, tentar fazer alguma coisa aqui no nosso país, o que ele está fazendo lá, a nossa carta constitucional teria que ser rasgada. Mas só que isso é impossível, porque teria que se fazer uma revolução no Brasil, uma guerra,
e depois, no meio dos escombros, surgiu uma nova norma, ou dentro de um processo democrático, uma convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para revogar todos os artigos que dizem respeito a direitos e garantias individuais. Depois de ter passado por algumas ditaduras aqui no Brasil, essa nossa Constituição estabeleceu alguns antídotos, justamente para o cidadão comum não ser vítima de arbitrariedade. Se perguntarem lá para o senhor Bukele, como é que o senhor resolveu a questão aqui? O senhor está usando que regramentos? Porque no Brasil, por exemplo, nós temos uma Constituição. Na nossa Constituição diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí ele diria, não, mas aqui não tem isso, aqui eu mando prender, aqui eu mando soltar, aqui é suspeito, tá em cana. Se tiver com uma tatuagem, vai em cana. Se tiver cara de bandido, vai em cana. Se tiver uma cor diferente do que eu estou pensando, vai em cana. Então a coisa fica assim lá para o senhor Bukele. Isso seria praticável no Brasil? Você já sabe a resposta. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Aí o Bukele diria, não, mas aqui não é bem assim. Aqui a gente prende, a gente deixa sem comer, a gente deixa na solitária. E alguém perguntaria, mas sem acusação formal? Sim, para que acusação formal? Aqui quem manda somos nós. Estamos aqui retrocedendo há 1000 anos atrás, antes do João Sem Terra, né? E por aí a gente vai. Poderíamos ter aqui, inviolável a liberdade de consciência e a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Também, em El Salvador, isso não vale, que prende dentro da igreja também. Isso aí os bolsonaros iriam topar fazer esse tipo de coisa? E tem vários aqui, olha. Livre a expressão da atividade intelectual, lá tem essa liberdade total, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Lá também isso não está funcionando. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso vale lá em Salvador? Não vale, mas aqui é obrigado a valer. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas. Então, tudo que o Bukele está fazendo lá não se aplica aqui no Brasil. Então, o que sobra para esse bolsonarismo? Poderia entrar aqui em outros princípios. O princípio da legalidade tem várias vertentes, a gente pode falar do devido processo legal, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, a presunção de inocência, enfim, todos esses princípios que são de direitos humanos universais, aqui no Brasil teriam que ser rasgados, só que isso é impossível. Então, o que sobraria aqui do modelo Bukele? Só construir penitenciárias, super penitenciárias. Mas o pessoal da direita fez alguma penitenciária quando eles estiveram no poder? Qual foi a penitenciária que Bolsonaro criou? Nenhuma. Agora, esse negócio de prender suspeitos também, isso vale para quem for acusado, tiver suspeito de praticar rachadinha? Aí pode prender sem mandado judicial? Pode mandar para a cadeia direto, sem algum julgamento? Aquele que tiver, por exemplo, uma loja de chocolate lavando dinheiro, pode ser preso sem nenhuma acusação, sem um processo? Pode apodrecer na cadeia? Vocês vão topar esse tipo de coisa? Quem estiver tomando dinheiro de servidor público para enriquecer sem nenhum tipo de pudor, isso pode também acarretar uma prisão para mandar para a cadeia? Quem comprar imóvel em dinheiro, sem dinheiro de origem conhecida, origem lícita, comprovável, pode ir para a cadeia, pode apodrecer na cadeia também? Então, gente, o discurso dessas criaturas da extrema-direita vai ser um discurso que eles vão jogar para a sociedade, vão usar alguns modelos, mas eles não resistem a nenhum tipo de debate mais profundo. Todo mundo quer se livrar da violência, ninguém quer ser vítima da violência. Mas o que nós não podemos também é cair nas garras desses vigaristas políticos que vão tentar fazer do que está acontecendo num país distante, que é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, o país inteiro, menor do que a região metropolitana de qualquer país, de qualquer grande cidade aqui no nosso país, de usar esse modelo para aplicar num país que tem a extensão territorial que nós temos, a complexidade que nós temos e direitos civilizatórios que foram colocados na nossa Carta Magna. Agora, para quem está no desespero, de repente o discurso desses vigaristas pode colar. Mas se a gente esclarecer, a gente informar o que está acontecendo, pode ser que muitas pessoas não caiam nas garras desses bandidos, né? Porque eles prometem coisas, eles acenam com modelos que não podem ser praticados aqui no Brasil, salvo se tivermos uma revolução sangrenta, uma destruição total do Estado para renascermos numa outra condição. Mas isso está
muito longe de acontecer, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, né? Agora, esse negócio, El Salvador está muito tranquilo. Meu amigo, minha amiga, se você for para Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, eu garanto que está super tranquilo lá também. Mas quem é que está disposto a vivenciar num país desse jeito, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau!